Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim de História. Hoje estaremos com o professor Carlos Neri e o tema da nossa aula é as relações de poder a partir da conquista europeia. Estamos solicitando que vocês participem bastante no chat. Professores de História, participem conosco. A participação de vocês é muito importante para nós. Vou colocar na tela a habilidade. Habilidade do currículo paulista. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Ok, muito bom dia, estudantes, professores, muito bom dia, professora Janaína. Nós vamos iniciar essa aula de História do 7º ano. E para nós iniciarmos a aula, nós vamos observar quais são as habilidades que estaremos trabalhando juntamente com a habilidade central do currículo. E essas habilidades, a atitude historiadora que vocês estão exercendo e irão exercer durante a aula. Nós trabalharemos a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise. Mas, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, nós iremos fazer uma errata na tela.
Na aula passada, nós trabalhamos a habilidade de número 13. E essa habilidade de número 13, ela é uma habilidade do terceiro bimestre, embora ela seja correlata com a habilidade que nós trabalharemos hoje. A habilidade que deveria ser trabalhada lá na aula passada, toda a aula ela está de acordo com essa habilidade. A 2, identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Realizando aí a nossa errata, nós vamos para os objetivos da aula de hoje. Os objetivos são compreender o que são as relações de poder a partir da conquista europeia do continente americano, identificar os mecanismos de alianças, trocas comerciais, confrontos e resistências, identificar os processos de organização do poder europeu no mundo americano colonizado. Então, nós vamos estar trabalhando nesta aula a colonização da América e as formas de resistência que os nativos empreenderam contra a dominação. Mas, para iniciarmos a nossa aula, nós temos uma questão disparadora. Essa questão disparadora, que está na tela para todos vocês, ela é uma pergunta. O que são relações de poder? 1 minuto, compartilhe no chat conosco. Voltamos, agradecemos os alunos que participaram aí com a sua atitude historiadora respondendo no chat. Então vamos lá, professor Carlos. Muitos estão mencionando que não sabem o significado. Outros apontam relações de grandeza quando alguém manda. Correto, exatamente. O nosso objetivo é explicar nessa aula o que são relações de poder e como que elas aconteceram, como elas se deram no contexto da conquista da América. Nós fazemos essa questão disparadora justamente para nós avaliarmos, identificarmos os conhecimentos prévios que os estudantes possuem sobre o tema. Vamos lá, relações de poder é quando se exerce, como alguns colocaram aqui, como é uma questão de grandeza, mas as relações de poder é quando se exerce uma autoridade sobre pessoas, sobre grupos, sobre cidades, sobre grupos de pessoas. Isso são relações de poder. Ou seja, quem tem a maior autoridade lá em cima acaba exercendo domínio e controle sobre aqueles mais fracos. Então, dentro desse contexto que nós estamos estudando, as relações de poder o exercício da autoridade de grupos de pessoas que possuem maior força sobre aqueles que possuem menor força, ok? Isso é relações de poder. Na atividade número 1, que é uma reflexão que está na tela, nós vamos fazer uma reflexão. Você já pensou que quando contamos uma história de um acontecimento,
podem existir duas versões do ocorrido? Na verdade, pode existir até várias versões daquilo que ocorreu. Então, quando nós ouvimos uma história, um fato ou um acontecimento, por exemplo, e quando as pessoas ali começam a contar o ocorrido ou o fato, nós vamos ver que cada pessoa tem uma maneira de contar. Cada pessoa tem uma forma de expressar aquilo que ela enxergou, aquilo que ela viu. Então, nas histórias, seja ela as histórias com E, que são histórias fantasiosas, ou a história mesmo, a investigação dos fatos, que é a ciência que nós estudamos, dentro dos fatos históricos sempre vai haver versões do ocorrido, versões dos fatos. Na aula passada, nós estudamos a questão do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão das frotas de Cabral. Nós estudamos como que eles se relacionavam ali com os indígenas, a maneira com que eles enxergavam aqueles povos nativos e o estranhamento que ocorreu no primeiro contato, nas interações que eles tiveram. E os escritos que eles fizeram ali, a carta do Pero Vaz de Caminha, é uma versão da história, é a versão europeia, é a versão que eles estavam contando. Mas nós também podemos enxergar esse fato histórico a partir da versão dos povos conquistados. Então, haverá a narrativa dos conquistadores e haverá a narrativa dos conquistados, ok? Dentro dessa relação de poder aí entre os conquistadores e os povos colonizados da América. Portanto, nós já conhecemos a versão dos fatos, né, contado pelos europeus, essa visão mais voltada pela Europa, e nós enfatizaremos a versão dos conquistados, dos povos que foram conquistados por esses colonizadores europeus. Nós temos algumas imagens que nós vamos colocar para a nossa apreciação. Do lado esquerdo, nós temos o Hernán Cortés, que foi o conquistador espanhol responsável por colonizar o México e eliminar a civilização ali azteca. E nós temos o Francisco Pizarro, que foi o conquistador espanhol que conquistou o Peru e submeteu os incas. Portanto, esses são os conquistadores que estiveram aí na América Central e do Sul e que conquistaram, dominaram, estabeleceram relações de poder ali com aqueles povos nativos que já viviam, cultivavam e conheciam a terra. Okay? Inclusive, professor Carlos, a respeito de Hernán Cortés, um fato curioso é que quando ele chega no Império Azteca, ele é recebido como um deus, porque naquele momento, segundo as lendas, chegaria um deus pelos mares, então os aztecas receberam Hernán Cortés como um verdadeiro deus. O Montezuma, que era o imperador naquele momento, ele traz Hernán Cortés para dentro lá do seu império e oferece a ele 20 mulheres, muito ouro. Inclusive, uma dessas mulheres era uma índia chamada Malinka, e essa índia ela era poliglota, o que facilitou muito a conquista de Hernán Cortés, porque ele começou a se juntar com outros povos que eram inimigos dos aztecas, porque Malinka sabia falar todas as línguas. Então, esse presente que o Montezuma deu aí ao Hernán Cortés facilitou muito essa conquista. Exatamente, a visão dos povos, muito obrigado, professora, a visão dos povos conquistados era exatamente essa, né? Que os europeus que estavam chegando com suas caravelas, com seus navios, eram enviados dos deuses, no caso ali dos aztecas, do deus
por essa divindade, ok? Na atividade que nós vamos trabalhar agora, na observação dessa fonte que nós iremos fazer a análise, observe bem a imagem, né? É a chegada de Hernán Cortés em Vera Cruz, detalhe do mural, né, da epopeia do povo mexicano, de Diego Rivera, pintado na escadaria principal do Palácio Nacional entre 1929 e 1935. Observe bem a imagem, os detalhes da imagem, a parte frontal, da frente da imagem, os personagens que estão ali na frente, os personagens que estão do lado direito, do lado esquerdo e do fundo da imagem. Nós iremos fazer uma atividade relacionada a essa imagem, então vocês precisam estar atentos na observação, ok? Observaram? Vamos para a atividade. Essa imagem ela foi recortada em 4 cenários, e aí vocês vão fazer essa seguinte atividade. Identifique nos 4 recortes os personagens, quem são os personagens, e descreva o que cada um deles está fazendo, ok? B. Quem seria Cortés entre as figuras representadas? E de que maneira ele foi recebido pelos povos locais? Vocês podem aí, cada um de vocês pega um número aí, uma questão, a B ou a C, e aí vocês em 2 minutos irão fazer essa identificação dos personagens e do cenário que está colocado nessa fonte, ok? 2 minutos. Voltamos. Então vamos às respostas. Os alunos estão dizendo que eles foram recebidos como deuses. Muito bem, eles prestaram atenção na explicação, né, professor Carlos? Porque eu já até havia dado um spoiler aqui da resposta, mas que ótimo que vocês prestaram atenção. Então, a respeito aí do recorte 4, os alunos estão dizendo que é a imagem de Hernán Cortés. Está correto, professor Carlos? Olha, o Hernán Cortés, ele está lá no recorte 2, ok? Ali, juntamente com sendo recebido lá entre os povos
nativos da época, ok? Mas a imagem também ela vai nos mostrar lá no fundo da imagem os soldados ali já enfileirados, soldados nativos, porque embora eles foram recebidos como deuses, foram recebidos com presentes, mas com o tempo tudo isso foi se tornando em relações de poder, e aí começou o processo de conquista e dominação do território, ok? Parabéns aos estudantes que responderam. Um recorte que tem aí 4 cenários diferentes dentro da mesma imagem. É um pouco difícil para você analisar, mas parabéns aos que responderam e que estão participando conosco aqui nas interações. Nós vamos fazer mais uma análise de uma imagem que está na tela. Essa imagem, ela é uma descrição, então vocês vão colocar aí na imagem, na descrição que vocês vão fazer da imagem, vocês vão colocar aqui quais são os elementos naturais ali que estão representados nesta imagem. Quem são as pessoas que estão representadas também? E qual é a atividade realizada por eles, ok? 1 minuto é muito pouco para vocês responderem, então 2 minutos aí para vocês analisarem a imagem. Os elementos naturais que estão na imagem, as pessoas representadas e a atividade realizada na imagem, ok? 2 minutos. Voltamos com as respostas da interação. Então, assim, alguns alunos estão respondendo que os elementos naturais são o solo, as árvores, a vegetação, a mata e o lago. As pessoas representadas indígenas, muito bem, assim, vocês responderem indígenas, porque nós não falamos índio, né? Índio representa um único ser, que é um ser folclórico, mas indígenas representa uma civilização maior, né? São vários povos. Muito bem pela resposta, parabéns. A atividade realizada é pesca, caça e acampamento.
Os alunos estão dizendo que estão com um pouco de dificuldade, né, para responder essa atividade. Até uma professora está comentando que eles apresentaram dificuldade nessa atividade. Tem alguma ponderação a respeito dessa atividade, professor Carlos? Ok, vamos lá voltar na representação da imagem que está colocada ali, ok? Essa representação, na tela a imagem, essa representação que vocês estão observando é uma representação de um ambiente natural, ou seja, é o ambiente pré-colonização, ok? Nós estamos observando, é claro, os elementos naturais que estão ali, eles estão dentro da floresta. Então, os elementos naturais, como os estudantes colocaram, é o solo, as árvores, a vegetação, okay? A própria mata, ok? E eles estão, os indígenas ali, os nativos, eles estão todos sentados ali como que se fosse uma reunião familiar, conversando, acendendo a fogueira, é uma reunião mesmo, bem familiar, onde todos estão felizes e curtindo ali aquele espaço, curtindo a natureza. Inclusive, professor Carlos, é importante salientar o que o professor Carlos afirmou aqui. Trata-se de uma reunião familiar de um povo indígena pré-colombiano. Mas lembrando que nas Américas existiam cerca de 100 milhões de pessoas habitando aqui antes da chegada dos europeus. Então, entre 100 milhões de pessoas, de povos indígenas, era possível que nós tínhamos diversas formas de organizações sociais. A organização que está demonstrada para vocês na imagem, que vocês fizeram a leitura aí a partir da atitude historiadora de vocês, é uma imagem que representa um povo um pouco mais rudimentar, né, professor, podemos dizer? Não significa que eles não tinham tecnologia. A tecnologia a gente não pode pensar nela com o nosso olhar, um olhar etnocêntrico, né? Onde a nossa cultura ela é mais importante, onde a nossa cultura ela é mais evoluída e colocando a nossa cultura como uma referência para comparar as outras. Então, a imagem que vocês observaram mostra, sim, uma sociedade indígena pré-colombiana, e nesse período nós estamos mostrando aí uma sociedade mais rudimentar, com suas tecnologias próprias. Lembrando que nesse período nós tínhamos também a civilização asteca, que foi conquistada por Hernán Cortés, que é essa que o professor está se referindo a toda a aula, e essa civilização asteca, ela é extremamente desenvolvida. Eles já têm sistema de agricultura, irrigação, eles já têm conhecimento matemático, inclusive eles conheciam até o número 0, que os europeus ainda não tinham dominado. Então é uma civilização muito avançada, ela é muito parecida com o que tinha lá na Europa, e na realidade eles tinham pontes, dutos, sistemas de irrigação, plantação. Então era uma sociedade muito avançada, eles tinham até pirâmides, não é, professor Carlos? Sim, e nessa pirâmide nós estávamos conversando antes de começar a aula. Eram feitas, esses templos piramidais eram feitos com pedras, mas sem argamassa. Mas, professor, como que se pode construir uma pirâmide, uma construção arquitetônica daquela magnitude sem argamassa? Porque eles encaixavam as pedras e, claro, no final da construção sempre havia uma pedra angular, uma pedra com um formato diferente que se encaixava na estrutura e que dava ali a sustentação de toda a estrutura. É claro que eles precisavam ter a base muito bem feita, mas nesse sistema de encaixes de pedras, né, para construir aqueles templos magníficos que eles construíam, a última pedra era aquela pedra com um formato diferente, um formato triangular, que se encaixava no espaço entre um e o outro, e aí dava ali a perfeição e a fundamentação daquelas
obras. E na imagem que nós estávamos verificando, você vê aí que, embora, como a professora Janaína colocou, era uma civilização para a época, uma civilização desenvolvida, com tecnologias que eles já utilizavam, mas você percebe na imagem que havia uma relação harmoniosa entre eles e a natureza. Ou seja, a natureza ela era usufruída com qualidade. A pesca, a caça, o próprio ambiente onde eles se reuniam ali para poder dialogar, conversar. Então, não havia uma relação de destruição da natureza, mas uma relação de simbiose, de harmonia, onde esses povos poderiam usufruir de tudo que a natureza proporcionava a eles. Ok? Eram povos. Esse tema é muito instigante, não é, professor Carlos? Se deixar, a gente vai falar disso assim por muito tempo. É importante muito valorizar as sociedades antigas aqui da América, né? Quando nós falamos da Grécia, todos os alunos adoram. Vamos falar da Grécia, do Egito, mas é tão importante falarmos da nossa cultura, da nossa antiguidade aqui na América. Inclusive, sobre o que o professor Carlos está falando, dessa relação harmoniosa, essa simbiose com a natureza, é interessante também pensar que os astecas, eles tinham um sistema de plantio, que era a agricultura, onde eles faziam chinampas. É chinampas a forma certa de... Chinampas. Chinampas. E como isso funcionava? Então, assim, tinha um lago, tinha um rio, e eles construíam pequenas ilhas. E nessas ilhas que eles construíam, eles faziam a sua agricultura. Então, durante todo o ano, mesmo que tivesse ali uma seca, durante todo o ano, aquelas ilhas estariam sempre produzindo os seus alimentos. Eles eles faziam mudanças, sim, na natureza, eles construíam os seus impérios, sim, eles derrubavam árvores, mas a forma como eles faziam isso era muito mais harmoniosa, não era num sentido de destruir, mas sim num sentido de construir uma civilização. Eles precisavam de soluções para o seu dia a dia, então eles acabavam ali mudando a paisagem natural, mas não da forma como atualmente a civilização está fazendo, que está destruindo, né, a nossa natureza. Eles tinham uma relação mais harmoniosa, embora eles também fizessem mudanças no cenário natural, e a gente pode ver também nessa relação do indígena, do povo asteca com a natureza, é que eles consideravam a natureza um elemento sagrado, né? Os seus deuses eram relacionados sagrado, à natureza. Correto, sim, porque essas civilizações, elas possuem a religião dessas civilizações são religiões politeístas. Então, quando nós enxergamos aí os maias, os astecas, os incas e até mesmo os indígenas brasileiros, a religião é politeísta, politeós, ou seja, vários deuses. E essas divindades eram representadas pela natureza, o sol, a lua, a terra. Em algumas sociedades, como os astecas, por exemplo, havia divindades com formas de animais. Então, qual o nome técnico que nós damos para isso? Para essa representação da divindade, da natureza em forma de divindade. Claro, com a construção das imagens que eles faziam. Nós chamamos de antropomorfismo. Antropos, homem, morfos, forma humana. E quando essas imagens aparecem com formas de animais, nós chamamos de antropozoomorfismo. Então, a forma entre homens e animais, ou a forma de homens, mas claro, cada uma dessas imagens do povo antigo, eles representavam elementos da natureza, ok? Atividades complementares. Atividade complementar número 1. Vocês vão fazer essa atividade em casa, com pesquisas, colocando no caderno, para ser avaliado pelo professor na escola, ok? Faça uma pesquisa sobre a extração do pau-brasil desde o seu início até os nossos dias, a fim de explicar por que essa espécie está em extinção
E aí nós vamos ter aí as referências que vocês podem estar buscando para poder fazer essa atividade. Agora, é interessante notar que lá na América Central, né, na América Espanhola, né, Central e Sul, os espanhóis eles encontraram ouro, tá? E prata. Mas na colonização, nas relações de poder que se dá no Brasil entre os portugueses e os indígenas, a escravização desses indígenas para a busca de ouro e prata, nesses territórios brasileiros não foram encontrados essa quantidade de ouro e prata. Na verdade, eram bem pouquíssimos mesmo. Mas os portugueses, nessa relação de conquista com os povos indígenas nativos aqui da nossa terra, eles entenderam que uma árvore que colocaram o nome de pau-brasil, ela tinha uma seiva, um líquido vermelho, que poderia se utilizar lá na tinturaria de tecidos. Então, o nosso pau-brasil era uma planta, era uma árvore muito utilizada ali, extraída pelos portugueses para levar lá para Portugal, que seria utilizada aí, muito vantajosa